Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria do Yin e do Yang, principalmente para aqueles que não viram ainda, não têm conhecimento de medicina tradicional chinesa, e para aqueles que já têm, nós vamos passar para poder só fazer uma revisão bem rápida, ok? Quando a gente está falando de teoria do Yin e do Yang, nós temos uma classificação. Antes de mais nada, isso aqui, esse símbolo a gente chama de Tao. O que está em branco é Yang, o que está preto é Yin. Então, quando eu tenho essa bolinha preta aqui, que é Yin, dentro do branco, que é Yang, eu estou dizendo que o Yin está contido no Yang, assim como o Yang, essa bolinha branca, está contida no Yin. Então, tudo o que é mais leve, mais suave, que expande, nós categorizamos como Yang. Tudo que é mais pesado, mais denso, que é para dentro, nós categorizamos como Yin. Então, nessa categorização das coisas, nós vamos encontrar vários elementos que nós vamos poder trabalhar assim, não só os elementos da natureza, como também o nosso próprio corpo. Essa teoria diz o seguinte, que o Yin e o Yang, né, estão trabalhando juntos. Isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo junto com o taoísmo. Então, aqui a gente tem o Taiji, o Tao, e aí, de novo, a gente tem aqui em preto o Yin, em branco o Yang, ou chamado de pequeno Yang, que é o Yang dentro do Yin. Aqui eu tenho o Yang em branco e o pequeno Yin, que é o Yin dentro do Yang, tá? E isso está em constante movimento, isso não está parado. Aqui nós temos uma simbologia do Yin, é o hidrograma, onde a gente tem a montanha, tem as nuvens, tá? Sobre a montanha. Aqui no Yang a gente tem a montanha, tem o sol e os raios de sol sobre a montanha, dando o significado de que o que é Yang é tudo aquilo que brilha, que aquece, que expande, e o Yin é tudo aquilo que é opaco, que esfria, que retrai. Aqui, aquilo que eu acabei de falar para vocês a respeito desses ideogramas, e aqui o estágio de movimento cíclico. O que é isso? Nessa coluna aqui nós temos tudo que é Yang, e nessa coluna aqui nós temos tudo que é Yin. Então, aqui, ó, dia, atividade, luz do sol, luminosidade, com atividade, o céu, abobado, né? Abodado, perdão, aquela abóbada. O tempo em relação ao calendário, o sol que nasce no leste esquerdo e etc. Tal, tudo é Yang. À noite, descanso, escuridão, lua, sombra, a terra, o plano, o quadrado, o sol que se põe no oeste, ou seja, o pôr do sol, tudo isso já tem uma característica mais Yin. E aqui a gente representa tudo de novo, como a gente lembrando que está tudo em movimento. Então, dia, céu. O dia que está claro. A noite, sombrio. Então, dia, céu, a terra, o sombrio. A noite é yin. O dia, o céu e o claro é yang. Tudo que é calor, tudo que é atividade tem uma característica o quê? Yang. Tudo que é frio e é repouso tem uma característica o quê? Yin. Então, o movimento é Yang, o repouso é Yin, tá? Então, por exemplo, o sol, meio-dia, verão e o sul é Yang, tá? A meia-noite, o inverno, o norte é Yin. Então, essa classificação nós vamos ter para tudo. Movimento exterior, o que vai para cima, o que é quente, o que é funcional, o que é luminoso, o que é ação, é Yang. O repouso, o tranquilo, o interior, o descendente, o frio, o sombrio.
O denso, o material, o pesado, tem uma característica o quê? Yin. O fogo, o alto, a direção ascendente, o céu, nós classificamos como Yang. Isso são as manifestações da natureza. A água, o baixo, direção descendente, a terra, tem uma característica o quê? Yin. Em relação aos movimentos, o que é rápido, veloz, se movimenta muito, é Yang. O que é lento, o que está parado, o que está estático, o que está imóvel, é Yin. Tá? Em relação à energia, a energia é Yang. Tá? A luz do sol é Yang. A forma densa, o corpo físico, já é o quê? Yin. E existe uma oposição e uma interdependência. A água é Yin, o fogo é Yang. Cada um é uma condição para a existência do outro. Ou seja, para que exista o Yin, eu preciso do Yang. E para que exista o Yang, eu preciso do Yin. Quando eu tenho um desequilíbrio entre o Yin e o Yang, o que que acontece? Eu tenho aquilo que nós chamamos de patologia. Essa patologia que nós conhecemos, ela se dá justamente por esse desequilíbrio que existe entre o Yin e o Yang. O nosso corpo, os órgãos e as vísceras que estão dentro, que estão internos, têm uma característica Yin. A nossa pele, os nossos músculos, os nossos pelos, que são mais externos, dentro da medicina tradicional chinesa, tem uma característica mais yang. Então, isso é só para a gente ter uma noção. Nós vamos ver isso de uma maneira um pouco mais aprofundada no nosso curso, mas é para aqueles que não têm noção começarem a ter e aqueles que já fizeram alguma coisa ligada à medicina tradicional chinesa para poder relembrar. Um abraço para vocês e até uma próxima.